Boa tarde a todos, eu sou o Márcio e eu vim apresentar o meu projeto de conclusão de mestrado, o Curtiço, Romance Experimental Transmídia, orientado pelo Mário Feijó. E, bom, esse projeto ele junta as minhas experiências em ilustração, quadrinhos e storyboard, mais precisamente animatics, que são os storyboards editados em vídeo, além do conceito de narrativa transmídia e adaptações de clássicos para os jovens leitores. Mas antes de falar especificamente sobre o projeto, eu vou falar um pouco sobre como ele surgiu. Logo no primeiro semestre do mestrado, na disciplina do professor Otávio, ele levou para a gente um livro chamado Building Stories. Pode passar, por favor? Esse livro, Building Stories, é de um autor chamado Chris Ware. E, bom, esse livro conta a história de residentes de um prédio. Daí o nome, né? Building Stories, e que também é uma alusão a construindo histórias, né? Aí o professor levou esse livro para a gente ver como exemplo de uma narrativa não linear, porque a história é contada de forma fragmentada, com vários impressos, cada um no formato diferente, né, que podem ser lidos independente da ordem, independente de uma linearidade. Pode passar? Aí estão todos os impressos espalhados em cima de uma mesa, né? E esse livro, ele, de alguma forma, ele dialoga com o princípio da narrativa transmídia, né? Na narrativa transmídia, a gente apresenta um universo por meio de diversos materiais criativos, diversas mídias e tal. Assim, existe um storyline principal, mas aí a história é contada através de diversas mídias, diversos formatos e tal. Aqui a gente não tem diversas mídias, a gente tem a mídia impressa, quadrinhos, né? Mas diversos formatos diferentes de impressos e cada um deles dialogando com o conteúdo, né? da história em si. Daí, o professor pediu que cada um, né, da turma escolhesse um filme e contasse esse filme de uma forma diferente, né? Pode passar? O filme que eu escolhi foi Coração Satânico, daí eu me inspirei nos jogos de tabuleiro. Na verdade, esse tabuleiro aqui é inspirado naquele jogo detetive, o Clue. E espalhados pelo tabuleiro estão as diversas locações do filme, né? Daí a gente joga o dado, anda com o peão, vai entrando em cada locação e vai tendo acesso a materiais que contam um pedacinho do filme. A ideia é essa, né? No caso, os materiais que eu desenvolvi são quadrinhos, você pode passar? Quadrinhos e animatics, né? Um desses quadrinhos está aqui, né? É exatamente esse que está ali. Aqui no final tem um QR Code que dá acesso a um animatic. Pode passar? Sim, sim. Aí esse animatic leva para outra locação, né, no tabuleiro. Eu não vou mostrar o animatic aqui porque não vai dar tempo, mas esse é um dos frames. Só para vocês terem uma ideia de que ele foi feito na linguagem de storyboard mesmo. Bem rascunhadão e tal, e storyboard não é um produto final, é um produto para consumo interno de produção, mas eu assumi no meu projeto que ele seria produto final. Então, a ideia é mais ou menos essa. Daí eu peguei esse material, levei ao meu orientador, Mário Feijó, e ele ficou empolgado com esse material e achou que tinha um caminho legal ali para um projeto de conclusão de curso. Daí eu levei para ele também algumas páginas que eu havia finalizado anos atrás, que era uma adaptação do Curtiço, com o roteiro do Carlos Patati, né? O Curtiço, que é uma obra do final do século XIX, escrita pelo Aloysio Azevedo, é um romance naturalista, né? E pode passar, por favor? Enfim, o Carlos Patati, para quem não sabe quem é, ele foi um grande pesquisador de quadrinhos aqui no país. Ele era um roteirista muito prolífero. Infelizmente, faleceu em 2018. Não está mais entre nós.
Mas, enfim, eu comecei a finalizar o cortiço há muitos anos atrás, como eu falei, como projeto pessoal, né, no caso meu e dele, e pelo meio do caminho apareceu o contrato para outro livro e o cortiço ficou de lado, a gente não levou adiante. Inclusive, essa foto foi tirada no lançamento de um outro livro que a gente fez, da Luneta Mágica. Roteiro dele, do Patati, desenho meu e cores do Lucas, né, que é o nosso outro amigo ali. Daí, Mário achou uma excelente ideia retomar o cortiço como projeto final de mestrado. Até porque o Mário também tem uma pesquisa muito extensa, né, relacionada à adaptação de obras clássicas, né, para jovens leitores, que é um nicho de mercado, né, é uma demanda do mercado. Diversas escolas adotam essas adaptações de obras clássicas, inclusive em quadrinhos. Pode passar, por favor? Daí eu comecei fazendo estudo de personagens, dos muitos personagens, né, do cortiço, é uma galeria bem grande. Pode passar. Aí eu tenho aí a minha influência com minha experiência com cinema de animação, né? Então eu investi bastante na silhueta dos personagens como veículo narrativo. A ideia é mais ou menos essa. E além dos personagens, eu investi logo de cara também no design do personagem principal, que é o próprio cortiço, né? É uma coisa interessante isso, né? A narrativa transmídia tem essa coisa de apresentar um universo, né? Obrigado. E os romances naturalistas têm essa peculiaridade. Eles defendem a ideia de que o ambiente molda o caráter do homem, né, das pessoas. Então, isso faz com que o cortiço seja o personagem, o grande personagem principal, né? Ele é esse universo, esse microcosmo, onde todas essas figuras convivem, né? Pode passar, por favor? Daí, tal e qual na obra do Chris Ware, eu também encartei o meu produto numa caixa, né? E dentro dessa caixa, vários impressos em formatos diferentes, tá? Então, todos eles aqui. Cada um deles com um formato diferente que dialoga com o conteúdo do impresso em si, né? Por exemplo, aqui esse Barão de Frechal, esse daqui, ele tem esse formato em tabloide, porque nessa parte da história um dos personagens descobre que o outro se tornou barão pelo Diário Oficial. Então, a ideia é que o leitor tenha essa mesma experiência, né, de abrir um impresso que tem esse formato de um tabloide. Bom, e como vocês podem ver, eles têm cores diferentes, né? Na verdade, são grupos de cores diferentes. Como o cortiço, né, o ambiente, é o personagem principal, a minha ideia aqui foi a de orientar o leitor, de alguma forma, aos diferentes estágios de evolução do cortiço, do ambiente. Desde o momento, essa aqui é a fachada, né? Desde o momento em que não havia cortiço ainda, até quando o cortiço foi construído, e depois houve um incêndio, ele foi reconstruído, e depois houve outro incêndio mais forte ainda, ele foi reconstruído de uma forma muito mais suntuosa, né? E todas essas cores, elas correspondem às cores dos impressos também. É como se cada grupo de impresso desse estivesse contido numa cápsula do tempo dessa.
você não precisa ler na ordem certa, não existe uma ordem correta de leitura, mas você tem uma noção de quando exatamente na história do ambiente aconteceu, né? O pedaço da história está acontecendo. Pode passar? Tá, bom, são as fachadas, né, como eu havia falado. Pode passar? E, além dos impressos, além dos quadrinhos, eu também tenho esses QR Codes que dão acesso aos animatics para reforçar o caráter transmídia do projeto. E esses animatics eles conferem mais aprofundamento na história, né? Esse aqui corresponde a esse impresso Barão de Frechal, como eu falei, né? Tem aqui um QR Code. Tem QR Code em outro impresso também, que é esse aqui, De Volta ao Cortiço. Na última página, a gente tem o QR Code. Quem leu o Cortiço e se lembra da história, essa parte aqui fala sobre o personagem, o Jerônimo, que mata um capoeirista, o Porfiro, para poder ficar com a Rita Baiana. Então, ele mata o Firmo, volta para o Cortiço e vai procurar a Rita Baiana para falar sobre o que ele fez. Então, esse animatic... Você pode tocar, por favor, o filme? Esse animatic é sobre isso. O filme. Eu só queria comentar que esse animatic, bom, enfim, ele tem linguagem de storyboard, animatic e tal, então eu assumi como produto final. A ideia é essa. E, bom, enfim, só para concluir, no ano que vem, finalmente, a história vai estar toda concluída e vai ser publicada por uma editora lá de São Paulo, e nós, num esforço conjunto, vamos tentar viabilizar a caixa, o produto original via crowdfunding. E, finalmente. Obrigado, gente.